Minha fala vai ser bem rápida, tá, pessoal? Para não comprometer muito o tempo do evento. A gente tem um dia longo aí pela frente, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho das ações, né, da Secretaria da Agricultura e também as ações da CAT, né, que vem trabalhando com cacau já há alguns anos, tá? Então eu não poderia deixar de trazer essa tela aqui, né? Como o André Seixas já comentou, essa iniciativa de cacau aqui em São Paulo começou dessa parceria aqui, né, entre a CAT, a CIRP e a Fundação Cargill, que aportou recursos lá no início para a gente implantar nossas vitrines tecnológicas, né? E obviamente eu não poderia deixar de trazer a CEPLAC, que foi quem deu todo o suporte aí para a gente, né? O Fernando já comentou muito bem isso, Sodré, Adonias. Então, se não fosse eles, talvez hoje esse projeto não estaria no pé que está aqui em São Paulo, né? Então, dessa iniciativa que começou lá em 2018, a gente hoje veio avançando ao longo do tempo e chegamos aqui para falar de um evento de cacau em São Paulo. Quem um dia poderia imaginar isso, né? Então, como eu disse, dessa iniciativa lá atrás, a gente precisava gerar informação. Informação de cacau em São Paulo a gente praticamente não tinha. A gente tinha cacau em São Paulo, que começou lá em 1950, depois o Estado teve um projeto que foi o PECASP, meados ali de 1970, por uma série de motivos esse projeto não avançou, e agora a gente, nos novos modelos, como o Aldo comentou, mudas clonais, sistemas mais intensivos, mais produtivos, a gente veio avançando e gerando informação. E a primeira unidade que a gente implantou foi lá em Nova Granada, propriedade do Paulo Sader, que era o presidente aqui da CIRP à época. Cedeu essa área para a gente lá começar os nossos testes, tá? Depois avançamos, Adolfo, foi uma segunda unidade que a gente implantou também. Essa, como o Fernando mencionou, é o propriedade do seu João Lucato, que faleceu infelizmente, cedeu essa área para a gente fazer os testes lá. Em Adolfo, a gente tem trabalhado com seringueira e com cacau, né, o cultivo integrado aí dessas duas culturas. Então, quem já teve a oportunidade de visitar essa área, é uma área muito interessante para a gente visualizar como o cacau vem se comportando nesse sistema, tá? Aqui um detalhe, né, uma planta aí extremamente carregada de frutos, né, então demonstra realmente que cacau em São Paulo dá certo, tá? Uma outra unidade que a gente tem, né, uma vitrine tecnológica, que é lá em Monte Aprazível. O Aldo comentou, a gente precisa de mão de obra, precisa tornar as pessoas apaixonadas por cacau. E é o que a gente tenta fazer dentro da ETEC, que é a escola técnica lá em Monte Aprazível. Formar pessoas para trabalhar com cacau. Então, coloca na mente desses futuros técnicos agrícolas que o cacau em São Paulo existe, que é uma cultura realmente apaixonante. Vitrine tecnológica lá de São Paulo, essa é a mais nova aí que a gente tem, né, que foi dentro do Instituto Biológico, e uma das funções, obviamente, dessa vitrine lá em São Paulo é fazer pesquisa biológica no cacau, tá? Então, estudamos ali, pessoal do biológico, obviamente, estuda a questão de micro-organismos, qual que é a flora microfitopatogênica ali associada ao cacau, controle biológico, então, estamos gerando informação lá também. Uma coisa que a gente nunca pode deixar, né, de buscar o conhecimento em cacauicultura. Nós, como técnicos, a gente precisa levar uma informação confiável, né? Hoje, na internet, a gente é bombardeado com muitas informações e nem sempre a gente acha que aquilo é correto. Então, a gente precisa levar essa informação de qualidade e de confiança para o produtor. E esse aperfeiçoamento a gente vem fazendo continuamente, tá? Visitamos áreas aí, oeste da Bahia, outras áreas também de Cabruca, então a gente vai visitando, vai conhecendo, vai conversando principalmente, né? A gente vai conhecendo os erros dos outros para a gente aprender e não cometer. Então, o aperfeiçoamento nosso é contínuo, tem que ser. E chego nesse slide, né, nessa apresentação, que o cacau é uma oportunidade de negócio para o produtor paulista. A gente vê um momento extremamente delicado da citricultura aqui no estado, e por que não a gente não pode pensar em substituir essas áreas por cacau? Entendeu? O Aldo comentou, cacau é extremamente mecanizável.
por que não partir para essa cultura, citricultura? Citricultura é mecanizada, cacau também. Então, tem tudo a ver. E, obviamente, aquilo ali é o que está na moda, né? É o tripé econômico, social e ambiental, casando tudo isso com a cacauicultura. E o que nós vemos fazendo, né? Projetos comerciais, a gente tem apoiado de todas as formas possíveis, tá? Com informações. Então, a gente tenta levar uma informação de qualidade para os produtores, que é o que a gente vem fazendo muito. Planejamento, o Aldo comentou muito bem do planejamento aqui. Se a gente não tem um bom planejamento, isso vai me afetar aí por 25 anos. Acompanhamento e recomendações técnicas. A gente, como técnico extensionista, a gente não pode instigar um produtor a iniciar uma cultura nova aqui no nosso estado e deixar ele na mão depois. A gente não deixa, a gente vai fazer o acompanhamento dele. E, obviamente, a gente precisa treinar a mão de obra, né? Não só na escola técnica, mas também funcionários aí das fazendas, a gente tem que passar essa informação. Então, quem já teve a oportunidade, né, a gente já faz visitas praticamente mensais aí nas nossas vitrines, então a gente atende um grande número de produtores, a gente tem também uma informação, né, que a gente tem tentado gerar, que é o cultivo a pleno sol aqui em São Paulo, que é uma realidade hoje, que a gente nem imaginava, mas que vem se comportando muito bem, gerar informação. Planejamento de implantação de novas áreas, planejamento de renovação de áreas, né? Há uma área de cacau aqui lá da década de 70, que tem sido feita substituição de copa, então esse planejamento para essa alteração. Novas áreas, né? Uma área aqui lá em Nova Aliança, outra área em Itatiba, que é uma região um pouco mais fria, então um desafio lá que o produtor topou, e a gente vai gerar informação sobre cacau lá nessa região. Acompanhamento e informações técnicas. Vejam, a gente tinha um produtor que tinha muita dificuldade, tanto na comercialização quanto na qualidade de suas amêndoas, em função da região que ele se encontrava, né? Uma região muito úmida, complicava o processo fermentativo e também a secagem. Então, a partir do momento que nós começamos a acompanhar esse produtor, a gente teve realmente uma mudança na qualidade dessa amêndoa que esse produtor vinha produzindo, tá? Aqui, uma outra área comercial, né? Como o Aldo falou, planejamento, pessoal. Isso aqui é planejamento, tá? Uma grande área que, se não tivesse sido planejada todo esse entorno, certamente o risco de insucesso seria muito maior. Então, é isso. Planejamento, acho que é a chave do negócio, tá? Uma outra área, né, que em Álvares Florence, também, cacau com seringueira, um cultivo integrado. O produtor queria a seringueira nesses modos, então foi implantado, topou o desafio e vem colhendo bons frutos ali dessa área, tá? Uma área aí de 3º para 4º ano, iniciando aí a fase produtiva, provavelmente bata aí 1 quilo de amêndoa por planta, tá? Produtividade bem alta. E não poderia deixar de trazer essa imagem, né? Regularização de passivo ambiental. Cacau casa muito bem em cultivo integrado com vegetação nativa. Então, se um produtor, por acaso, tiver um passivo ambiental a ser regularizado lá na sua propriedade, por que não pensar no cacau? Por que não fazer uma floresta produtiva? Tá? Então, esse casamento funciona muito bem, tá? Propriedade lá em Tanabi. Treinamentos, né? Aqui, essa imagem do canto esquerdo aqui nosso, é um treinamento que nós fizemos lá com o pessoal do NUCA, o núcleo de cacau aqui da CIRP, numa propriedade lá em Nova Aliança. Treinamento de poda. Aldo comentou, poda é a alma do cacau. Se a gente não fizer uma boa poda, a gente vai colher frutos ruins ao longo dos anos, tá? O cacau precisa ser muito bem podado. Então, treinamentos, a gente precisa passar essa informação corretamente para os nossos produtores, e aqui foi um treinamento que nós fizemos lá, tá? Para o núcleo de cacau. Um outro treinamento que nós fizemos de poda, na região ali do Vale do Ribeira, tá? Esse produtor nos procurou, não sabia como fazer, plantou lá o cacau da forma que ele achava correto e não sabia como fazer. Fizemos o treinamento e hoje ele nos agradece. Conversei com ele semana passada, ele falou, olha, o pessoal lá entendeu como funciona a poda, os 2 funcionários dele são realmente apaixonados por cacau, ficaram apaixonados por cacau,
e ele está super contente. Então, treinar, pessoal. A gente precisa fazer o treinamento de mão de obra, porque senão a gente vai correr um risco muito grande de insucesso. Tá? Iniciativas, né? O que o governo do Estado vem apoiando, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, o governo do Estado é isso, pessoal, incentivando novas iniciativas que surgiram aí após o início do projeto Cacau SP, tá? E não poderia deixar de trazer que o cacau de São Paulo tem qualidade, pessoal. O cacau de São Paulo já foi premiado lá pela Associação Bean to Bar no ano de 2024. Quem entende um pouquinho de cacau vai saber, para a gente ter uma amêndoa de qualidade, um chocolate de qualidade intenso, 70%, se a amêndoa não for de qualidade, a gente não vai conseguir. Tá? Então, conseguimos, né? O Bruno, lá da Casa das Revistas, conseguiu esse prêmio lá em 2024. Então, isso comprova que cacau de São Paulo tem qualidade. Tá? E, como o Aldo falou também, né, a poda dele está lá nesse livro nosso, que é o Cacau no Estado de São Paulo. É uma publicação que nós lançamos lá em 2022. Tá? A gente tinha ainda um longo caminho pela frente, a gente estava no início da coleta de informações das nossas vitrines, e a gente decidiu lançar esse documento técnico para nortear as implantações de cacau em São Paulo. Tá? Então, a gente via muita coisa errada, cacau plantado embaixo da sombra da seringueira, espaçamento convencional, sem nenhum tipo de ajuste, e a gente queria deixar isso claro, que é uma coisa que tem que ficar de olho, e outros modelos também que estão previstos nessa publicação. Tá? Precisaria atualizar, quem sabe em breve a gente já consiga. Tá? E, mais recentemente, a gente lançou aqui o documento 137, que é o cenário atual da cacauicultura. A gente precisava fazer um diagnóstico para nortear as nossas futuras ações. Tá? Então, a gente lançou agora em abril esse cenário atual da cacauicultura. Ali tem uma série de dados, tá? Como que era o cacau há anos atrás, 1995, depois o outro censo em 2008, e depois nós fizemos um novo censo agora em 2024 para 2025. Tá? Então, a gente atualizou e lançamos essa publicação aqui em abril. Tá? Pouco mais de 600 hectares plantados aqui em São Paulo, no âmbito do projeto Cacau SP. Tá? Quem quiser mais informações, o QR Code está disponível, vai direto para a publicação, e ela é gratuita. Tá bom? Depois eu posso voltar, viu, pessoal? E não poderia deixar de citar esse novo projeto do governo do Estado, que é o CCD, Cacau 370. É o Centro de Ciência para o Desenvolvimento. Tá? Voltado especificamente para a pesquisa de cacau. Reúne diversas instituições. Tá? É um projeto de pesquisa que tem recursos de 12 milhões apenas da FAPESP, fora o recurso de parceiros. Então, é um projeto bem robusto, dividido aí em 5 plataformas, que vão estudar desde a fase ali inicial do cacau até a fase final lá de subprodutos. Então, é um projeto muito robusto de pesquisa que o Estado de São Paulo vai desenvolver, e, obviamente, o pessoal da CEPLAC, Sodré, UESC, né, vai estar presente com a gente aí, obviamente. Tá? E uma coisa que a gente sempre fala nas nossas apresentações, né? A gente tem que ter o elo com o setor. Quem compra? Quem compra? Já foi falado aqui, Barry já falou, tem o pessoal de compra aí. Então, a gente está sempre fazendo esse elo, porque um dos medos do início numa cultura é para quem que eu vou vender o meu produto. Então, a gente tem esse elo com todas essas empresas do setor, a gente tem um bom relacionamento com todas elas, então é muito fácil a gente conseguir vender o cacau de São Paulo, ainda mais produzindo uma amêndoa de qualidade, que é o que a gente tem buscado aqui. Tá? O que eu tinha para falar, pessoal, era isso aí. Tá? O André falou para mim que se eu ficasse no tempo eu ia ganhar um brinde, então acho que eu ganhei o brinde. E a Secretaria da Agricultura, a CAT, está sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigado.